Fala, meu querido ouvinte, tudo bem? Nossa, que saudade, né, de dizer isso aqui pra vocês. Não sei se eu vou aguentar, né, esse formato quinzenal, uma edição a cada 15 dias, mas enfim, nós estamos testando, né, uma necessidade que eu espero seja passageira. E aí, você também sentiu falta? Como tem passado? Espero que bem. A edição de hoje do Além do Fato tá bastante especial. Eu trago uma conversa com a Lucila Bistafa sobre as medidas implementadas pelas cidades no combate à Covid-19. A gente sabe que nós estamos vivendo um período mais tranquilo com relação aos números de mortes, felizmente, né, da Covid-19. Também o número de internados tem arrefecido em algumas cidades. No entanto, ainda não é momento de relaxar, como os especialistas têm repetido. Felizmente a vacinação tem engrenado, mas ainda não é no ritmo ideal. Por isso eu conversei com a Lucila, que é do Departamento Regional de Saúde de Araçatuba, para que a gente possa fazer um balanço aí sobre o que as cidades fizeram, sobre o que ainda precisa ser feito. Claro, levando em consideração que não houve, em momento algum, uma grande coordenação nacional. Tá certo? Na segunda parte aqui do nosso podcast eu falo sobre o Domingão do Hulkão, Domingão do Hulk. Tem a série da semana, Mare of Easttown. Espero que o João aprove meu inglês. E falando nele, tem ainda a opinião, a crítica de João Marcelo Moraes sobre o filme Space Jam 2, que estreou nas salas de cinema nesta semana do dia 23 de julho. Então, espero que você goste da edição de hoje do Além do Fato. Fica comigo que a gente está só começando. Pessoal, e conforme eu adiantei para vocês na abertura, eu converso agora com a Lucila Bistafa, ela que é enfermeira do Departamento Regional de Saúde e professora universitária, além de ser especialista em saúde pública. Lucila, muito obrigado por estar participando aqui do Além do Fato. Eu que agradeço, Guilherme, acho que é sempre válido, né, a gente vir aqui discutir assuntos que são tão relevantes. Parabéns, tá? Maravilha, muito obrigado, né? Essa é a nossa missão. Vamos começar então. Desde o início da pandemia, a gente notou, claro, inicialmente era desconhecido, como ainda muitos aspectos da doença são, só que as autoridades foram formando consenso em torno de algumas medidas, né, para combater a disseminação, principalmente da doença. Como no Brasil a gente não teve enfim, não vamos falar de política, mas não houve ali uma coordenação vinda do Ministério da Saúde, para que os estados e as prefeituras seguissem. Isso acabou sendo, mesmo no estado de São Paulo, adotado de maneiras diferentes, digamos assim. Queria saber a sua opinião com relação a isso, para a gente começar a conversar. Acho que isso confunde muito a população, né? Então, primeiro surgiu aí, né, uma discussão que trazia necessidade para que a gente pudesse olhar, então, para a doença e começar a ter os cuidados, mas aí cada um começou a trazer informações diferentes, caminhos diferentes, e isso só dificulta o entendimento da população em relação, de fato, o que ela precisa fazer, né? Então, acho que uma coisa que a gente precisa sempre deixar muito claro: Hoje, a gente tem que seguir aquilo que o município determina, né? O estado de São Paulo determina. E assim, consequentemente, tentar aí diminuir o número de casos. Mas se você me perguntar, né, assim, como é que isso, qual que é a relevância de tudo isso, eu acho que dificultou muito os cuidados, né, dificultou para a área da saúde. A gente teve muitos casos que poderiam estar sendo evitados se todos pensássemos e se todos aí buscássemos seguir a mesma linha de discussão e de cuidado. Perfeito. Eu acredito, ao longo do ano, a gente acabou vendo algumas discussões, né? Por exemplo, aí a partir do momento que os estados e os municípios passaram a adotar cada um a sua forma de combater a doença, aí eu queria saber de você, qual que é a sua opinião com relação, por exemplo, a alguns pontos ali do Plano São Paulo, né? Que hoje em dia faz parte da nossa realidade. Limitação de pessoas em ambientes, o uso de máscara é uma unanimidade, a gente sabe que pode, que pode não, que é fundamental, todo mundo tem que usar, mas as pessoas, por conta, acho que
Da confusão mesmo, começaram a questionar alguns aspectos. Por exemplo, academia, que a gente sabe que é um ambiente que as pessoas relutam em usar máscara, restaurante, enfim, qual que é a importância de, mesmo nesses ambientes, as pessoas se cuidarem? Eu acho que quando a pandemia começou, ela começou muito nesses espaços, no sentido assim, né, a transmissão estava para no meio e não na família. Aí os cuidados começaram a ser, né, orientados, o governo começou então, né, da municipal e estado começou aí tomar a rédea da situação, e aí hoje, quando a gente avalia o número de casos e avalia quem são esses casos, a gente percebe que isso está muito dentro do ambiente familiar. Então, hoje já não, a transmissão não ocorre dentro desses locais por conta dos cuidados e por conta dessa organização que foi, né, que se tomou. E aí a gente começou a observar de que essas reuniões familiares hoje é quem puxa o carro da transmissão. É sempre fundamental, né, que a gente entenda de fato por que tudo isso se deu. Então, se deu por conta do número de doentes, né, da relação desses doentes, então, onde é que eles estavam, como é que eles pegaram, como é que ocorreu essa transmissão, para que essas decisões começassem a ser tomadas. E aí isso acaba não atingindo a população, então esse conhecimento acaba não chegando, né, na população. Então, o uso de máscara, o retirar a máscara adequadamente, porque não adianta eu usar, e aí eu costumo falar muito isso para minha mãe, né, então ela usa máscara, mas se ela pegar meu filho e relar a parte externa da máscara no rostinho do meu filho, então ela contamina do mesmo jeito, então cuidado em retirar essa máscara, o Nossa. cuidado adequado em usar, né, e em relação aos espaços, quando ele determina o número de pessoas e quando ele determina um período, um horário, não é para que todo mundo vá naquele horário, né? Pelo contrário, então ele está determinando isso para que as pessoas não procurem, e as que procurarem, que procurem em último caso. E é isso, a gente não vê isso aqui, né? Então, Uhum. determina um horário e vai todo mundo, e aí forma fila. A gente viu muito isso em mercado, quando Isso. começou a Comércio, né? discussão. Tinha muito. Exatamente. Então, não. Então, se foi determinado aquele período, é para que as pessoas evitem ir. E que, se em último caso ela precisar, que ela vá, então, durante aquele horário definido. Como é que foi para você, né, como profissional da saúde, o impacto quando chegou as informações começaram a chegar e vocês perceberam que estavam diante de um baita desafio? Guilherme, a gente primeiro pensou no número de casos, em como tentar impedir a continuidade da transmissão. E aí chegou uma hora de que a gente percebeu de que outros espaços que não só a saúde precisavam estar juntos, né? Então, para que a gente pudesse aí começar a caminhar e tentar reduzir esse número de casos, mas chegou uma hora de que a força, né, o olhar, ele ficou voltado muito para a assistência. Então, como impedir mortes, como evitar os óbitos, para que a população não tenha, né, não continue aí sofrendo com a perda de seus familiares. Então, a gente passou por várias fases durante essa pandemia, e ela oscila, né, conforme a gente vai observando, o número de casos aumenta, diminui. Então, assim, a população precisa olhar para isso, e mesmo com a vacina agora, ela precisa continuar fazendo uso de máscara, precisa respeitar as orientações da gestão municipal, né, no caso de Araçatuba, respeitar se Uhum. eu estiver em Araçatuba, no caso de Birigui, respeitar se eu estiver em Birigui, e assim por diante. Na tua Mas fala, foi bem complexo. eu imagino, você citou que isso oscila, né? É uma grande montanha-russa. Quem anda hoje aqui em Araçatuba, quem tá de carro, dá uma volta, às vezes pode até pensar que a doença acabou, né? Porque, por um lado, a gente tem boas notícias, como hoje, é de que o Estado conseguiu mais de 50% de imunização entre as pessoas adultas com a primeira dose. Bacana, a gente comemora sempre, né? Vacina sim para todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, não pode baixar a guarda. Mesmo quem tivesse vacinado tem que continuar tomando cuidado. Exatamente. Então, assim, a doença continua, os óbitos continuam acontecendo, né? A assistência aí
os profissionais que estão na linha direta e na assistência para esses pacientes estão sobrecarregados, estão cansados, né, e mesmo assim aí buscando forças onde às vezes não existe para continuar essa luta. Acho que a gente precisa fazer nossa parte nos bastidores, evitar aí o contato, né, evitar aglomeração, evitar festas, que a gente vê muito. Então, assim, às vezes eu entro no Instagram e eu vejo o pessoal fazendo festa, se reunindo, né, um chopinho com as amigas, como se isso não fosse trazer mal nenhum, e traz. Só para você ter uma ideia, da minha família foram 7 pessoas internadas e 4 foram a óbitos. A Nossa. óbito. Então, assim, é um número muito grande. Então, é mais de 50% das pessoas que estavam próximas de mim faleceram. Então, é ruim, né? Então, é crítico, é doloroso, e a gente precisa prestar atenção para isso. É muito doloroso. É triste quando isso acaba se normalizando, né? Queria saber de você também uma outra questão que preocupa. Muitas pessoas pegaram a doença, felizmente se recuperaram, mas alguns especialistas preveem uma avalanche de atendimentos pós-Covid, né? Porque ainda não se sabe quais serão as sequelas permanentes da Covid. Como que o sistema público de saúde pode dar conta disso no futuro? Então, a gente já vinha dentro do departamento regional se organizando em relação a isso. Os AMEs, né, do estado de São Paulo como um todo, o governo do estado, ele está olhando para isso, e ele está organizando os AMEs, que são os ambulatórios de especialidades, né, de gestão estadual, para este atendimento. A gente tem aí já uma linha de cuidado dentro desse serviço instalada para atender essa população. Então, por exemplo, essas pessoas que foram internadas, que foram entubadas, ou que estiveram na UTI, ou mesmo em leitos, e que hoje sentem, né, sequelas da doença, podem procurar a unidade básica de saúde, e essa estará orientando eles para que passe, né, pelo pneumo, para que seja avaliado aí todo o quadro respiratório, mas também que passe pelo fisioterapeuta, para que se implemente cuidados domiciliares, para que ele comece a exercitar, né, melhorando a qualidade respiratória, e assim por diante. Então, hoje existe aí um olhar, e a população pode procurar, né, a unidade básica de saúde, que ela vai ser orientada e que ela vai ser atendida. Entendi perfeitamente. Para a gente poder terminar, Lucílio, você acha qual que vai ser o legado da pandemia no atendimento à saúde e, na sua opinião, também para as pessoas, no relacionamento das pessoas com a saúde pública? Eu acho que em relação à saúde, isso vem demonstrando quanto somos frágeis ainda, né? Então, quanto o Sistema Único de Saúde ele é potente, mas ele ainda é frágil demais. Então, eu acho que essa pandemia ela veio para tentar fazer com que a gestão municipal, estadual e mesmo federal passe a olhar diferente para esse sistema que precisa ser fortalecido. Então, acho que dentro da saúde isso né, é um olhar que precisa crescer, e a gente precisa, de fato, do apoio daqueles que a gente elege. Em relação à família, quando eu digo para você, né, comentei de 4 pessoas da minha família, a transmissão ainda continua e ela está dentro do ambiente familiar. Então, a minha família pegou porque ela fez uma festa, e aí eles tiveram contato. Então, é vergonhoso eu sinalizar isso, mas assim, é verdade. Então, a população precisa olhar e precisa tomar cuidado, porque pode não acontecer hoje com ela, mas amanhã, né? Então, a gente tem que olhar para isso, tem que valorizar o que nós já conquistamos, né? A vacina é uma conquista e a gente precisa valorizar ela, e seguindo aí todas as orientações, seguindo aquilo que o município traz, para que a gente possa se cuidar e cuidar também do próximo. Perfeito. Deixa só eu te perguntar, eu tô te chamando de Lucília, acho que desde o começo, mas eu vi aqui no Zoom que tá Lucila, eu tô errando? É Lucila. Ah, então me passaram Lucília, eu tô te chamando desde o início. Mas minha Desculpa. avó, então assim, eu super adorei lembrar dela. Então tá, joia. Então vamos lá. Pessoal, eu conversei hoje com a Lucila Bistafa, ela que é enfermeira do Departamento Regional de Saúde, professora universitária e especialista em saúde pública. Muito obrigado pelas suas explicações e espero que você possa voltar aqui no Além do Fato. Eu que agradeço o convite, Guilherme. Obrigada, e que a gente tome consciência aí das nossas ações.
Semana passada foi uma semana bastante tumultuada e para quem gosta de ler, para quem sabe ler e para quem ainda tem coragem de se informar sobre o Brasil. Na quinta-feira, dia 22, o Jornal Estado de São Paulo estampou uma capa com a manchete escrita pela experiente repórter Vera Rosa e pela chefe de jornalismo político lá do Estadão em Brasília, Andressa Matais, em que afirmava que o ministro da Defesa, ministro Braga Neto, fez chegar um recado até o presidente da Câmara, Arthur Lira, de que se não houvesse voto impresso, não haveria eleições no ano que vem. Braga Neto teria dado recado ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, no dia 8 deste mês. Naquele momento, uma comissão no Congresso discutia uma proposta de emenda à Constituição que implementaria o voto impresso no país. No mesmo dia, Jair Bolsonaro deu uma declaração com o mesmo tom a apoiadores no cercadinho do Palácio do Alvorada. Segundo a reportagem do jornal Estado de São Paulo, o recado teria chegado por meio de um interlocutor político. Ele teria dito que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso e auditável. Tanto Braga Neto quanto Arthur Lira disseram que não disseram o que a reportagem documentou. Mas eu confio mais nas duas profissionais que eu mencionei do que na palavra desses senhores. Entretanto, não ficou claro a defesa tão enfática, pelo menos da parte do ministro da Defesa, da realização das eleições. Quanto à auditagem das urnas, nós temos aqui um episódio em que eu falei sobre isso com a Fabiana Camargo, ela que é do cartório eleitoral aqui de Araçatuba. Se você tiver em dúvida e quiser saber mais, é só escutar assim que terminar de ouvir o episódio de hoje. Por que é que eu estou falando isso? Simplesmente, caro ouvinte, para alertá-lo. Eu digo isso, eu repito isso várias vezes nas minhas redes sociais. O que o Bolsonaro tem feito, como bem lembrou a jornalista Renata Lopretti, é produzir um factoide para que ele possa contestar o resultado das eleições do ano que vem, assim como fez seu ídolo, Donald Trump, em janeiro deste ano nos Estados Unidos, após ser derrotado pelo democrata Joe Biden. O livro Como as Democracias Morrem explica muito bem esse método. Da mesma forma que Trump e os republicanos usaram o fato de os votos enviados pelo correio, eles pegaram esse tipo de voto e aí em cima deles que deu-se a celeuma toda e o fato de que eles passaram a questionar freneticamente as eleições. Aqui no Brasil é a urna eletrônica. O próprio PSDB, Aécio Neves, diz que não houve fraude na derrota dele no segundo turno para a ex-presidente Dilma, mas o presidente Bolsonaro insiste que houve. Ele, há mais de 500 dias, não apresenta as famigeradas provas porque elas simplesmente não existem. O grupo do presidente adora a palavra narrativa, então eles estão criando essa narrativa para que eles possam se utilizar dela no ano que vem. Não sabemos, eu particularmente, como leigo, acredito que um golpe militar, no estilo dos anos 60, 70, não se perpetuaria, mas isso não quer dizer que o presidente não tenha coragem de dá-lo, e aí com o apoio do ministro da Defesa, que diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, com o ministro da Defesa equivalente deles, lá nos Estados Unidos, que pediu perdão à nação. Afinal de contas, eles entendem o que é governo e o que é Estado. Vamos permanecer atentos, galera. E vamos mudar de assunto, vamos entrar na parte mais leve aqui do Além do Fato. Desde que o Faustão deixou a TV Globo, eu estou comentando com vocês aqui, eu trago as atualizações. E na semana passada, a Globo definiu como vai ficar a sua grade de programação do final de semana. As atrações das tardes de sábado da TV Globo também foram definidas, né? Já que o Luciano Huck vai deixar o Caldeirão, mas o Caldeirão não vai deixar a tarde de sábado da Globo. Quem tá de saída é o Se Joga, que ficará no ar apenas até o dia 28 de agosto. Loucura, loucura, loucura! Fernanda Gentil será deslocada para comandar um programa em formato de game show aos domingos, a partir de outubro, já que Huck será empossado como titular do novo Domingão, que terá o nome de Domingão com Huck, e estreia no dia 5 de setembro, conforme informa o site Notícias da TV. O Caldeirão do Huck, agora só o Caldeirão,
sem ninguém por enquanto, continuará aos sábados, mas ainda sem um apresentador definido. Alguns críticos falam no nome da apresentadora Fernanda Lima. Aos domingos, a líder de audiência terá a Super Dança dos Famosos com Thiago Leifert até 29 de agosto. Em 5 de setembro, Luciano Huck passará a comandar o novo Domingão. E aí tem uma questão levantada pela jornalista Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo, de que o Faustão foi o último apresentador da Globo a ter esse pronome do, né, um pronome possessivo, me corrijam se eu estiver errado, no nome da sua atração. Domingão do Faustão nunca mais. A Globo agora adotou o com. Encontro com Fátima Bernardes, conversa com Bial, Domingão com Lucianão, Domingão com Rucão ainda não sabemos, deve ser Domingão com Luciano Huck, para mostrar aí que o programa é um patrimônio e não o apresentador, porque convenhamos, depois que o Faustão deixou a TV Globo, qualquer um pode deixar, né, meus amigos, desde 2012, que a Globo começou ali, desde 2015, quando a Xuxa saiu da Globo, mostrou que os tempos não são mais os mesmos, diferentemente do que as pessoas preconizam por aí. Não significa que a Globo esteja falindo. Claro que ela tem enfrentado uma queda no faturamento, muito por conta de vários fatores, mas não vamos entrar nessa celeuma agora. A Globo tem um quê? Que é só dela? Um quê que você conhece muito bem e há muitos anos. Mas nada é pra sempre, né? Nada é pra sempre. E a Globo tá com uma mudança bastante forte aí no seu ritmo, na sua forma de trabalhar. E a série da semana é, na verdade, uma minissérie. É um primor do HBO Max, Mare of Easttown, protagonizada pela atriz Kate Winslet. The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Freedom Creek. We've decided to bring in a county detective to assist with the case. Com participação do ator Evan Peters. Kate Winslet, vocês devem se lembrar do filme Titanic. Ela interpretou a protagonista Rose na sua juventude, lá durante o acidente do Titanic. Essa minissérie, Mare of Easttown, foi muito aclamada pela crítica, também pelo público, e está disponível no HBO Max. Ela inclusive recebeu várias indicações no Emmy 2021, como por exemplo, melhor minissérie, melhor atriz, melhor ator e melhor atriz coadjuvante, com 2 indicadas. O elenco é forte nessa série. A história foca na personagem de Kate, uma investigadora que vive numa pequena cidade e há mais de um ano tenta resolver o caso do desaparecimento de uma jovem. How do you like working with my mom so far? We're just getting started out. Any tips? Lower your expectations? Should we do this outside? Por viver numa cidade pequena, todo mundo se conhece, o que aumenta a pressão para a resolução desse caso. Mas com o passar dos episódios, são 7 episódios de 1 hora aproximadamente, nós vamos descobrindo que ela mesma tem uma série de casos não resolvidos consigo mesma. Mare perdeu um filho há algum tempo e agora ela luta pela custódia do neto. E passa, o seu dia lidando com problemas de vizinhos da pequena cidade. Existem também algumas coisas que poderiam dar brilho à sua jornada, como o auxílio de um jovem investigador de outra cidade, que é o personagem interpretado pelo Evan Peters. O grande diferencial dessa minissérie para mim está no foco dos personagens, Eles desenvolvem cada um de uma maneira que a gente começa a entender, e claro, isso não afasta aquele thriller de mistério de você uma hora desconfiar de um personagem, outra hora de outro, porque crimes vão acontecendo ao longo dos 7 episódios, tá bom? Então, tá aqui a minha dica, rapidinha, concisa. Como eu disse, tá disponível no HBO Max. Há muito tempo que eu ouvia falar dessa série, desde que ela foi lançada, mas nós, BR, estávamos esperando o lançamento aqui. Minha amiga Ellen Sabrina, compartilhadora assídua do Além do Fato, também indicou. Um beijo para você, Ellen. Muito obrigado. E espero que vocês gostem. Quem for assistir, não se esqueça de marcar o nosso perfil @Além do Fato Podcast no Facebook e Instagram ou @Guilherme Leal no Twitter. Tá joia?
E com a reabertura, né, gradativa das atividades econômicas no Brasil, aqui em São Paulo, seguindo o Plano São Paulo, as salas de cinema voltaram a trazer atrações inéditas, né, atrações do circuito internacional. Na semana passada estreou em Araçatuba, assim como no Brasil todo, Space Jam 2, um novo legado, sequência do clássico dos anos 90, que mistura aí vida real com muita, mas muita referência, chuva de referência ao mundo da Warner, aos personagens da Warner Brothers, mas principalmente aos Looney Tunes. Desta vez, o filme é uma sequência, né, de um filme lançado nos anos 90. E o que eu percebi nesse novo longa é a quantidade de easter eggs, né? A gente percebe que tem personagens como Scooby-Doo, Tutubarão, até mesmo o pessoal do Laranja Mecânica, Game of Thrones, o que terá acontecido a Baby Jane, Whatever Happened to Baby Jane, sempre falo desse filme, um clássico, assista, está no HBO Max. Whatever happened to Baby Jane? She could dance, she could sing, make the biggest theater ring. Jane could do most anything. Whatever happened to Baby Jane? Mas melhor do que eu para falar sobre cinema, é claro, é ele, o amado que vocês pedem nos comentários, mandam na DM, João Marcelo Moraes, jornalista, cinéfilo e colunista do sbtinterior.com. João, com você. Tudo bem, Gui? Sempre um prazer estar participando do seu podcast, porque eu sei, né, você sabe, que o seu público é bastante erudito, né, e é sempre bom falar de cinema com um público que tem essa bagagem cultural que é o seu. Então, hoje o comentário vai ser sobre o filme Space Jam, Um Novo Legado, filme novo da Warner Bros., que estreou na semana passada aqui nos cinemas do Brasil. Primeira coisa para deixar claro, não é uma sequência direta do filme de 1996, mas ele se passa, nem um reboot, mas ele se passa no mesmo universo, né? Se em 96 o superastro era o Michael Jordan, agora é o LeBron James. E o filme tem basicamente a mesma história, né? Aquele superastro do basquete, que é sugado para o mundo dos desenhos, da Warner, e precisa vencer um jogo de basquete mirabolante contra personagens superpoderosos para salvar alguém. Bem-vindo, King James. O que está acontecendo? Eu sou um desenho? Eu tô mais baixo que o Kevin Hart. Não. Que velhinho. Perna longa? Me dá. Isso não muda. E o roteiro, desde já deixa claro que não vai ser elaborado, vai ser o básico do básico. Bom, mostrado isso, tendo isso em mente, o filme caminha a partir da relação desgastada que o LeBron tem com um dos filhos, porque ele tem aquela mentalidade de super atleta, né, de levar o basquetebol a sério, né? Não tem brincadeira ali, para que aquilo lá foi o que mudou a vida dele e da família, porque ele era um menino pobre e o basquete tirou ele da pobreza, da miséria e pôde dar uma vida de luxo para a família e para ele. E ele não se conforma que um dos filhos, o filho mais novo, não gosta de basquete ou só joga para brincar. Ele é muito mais interessado em desenvolver jogos de videogame. Tanto que ele tem até um que é um joguinho de basquete, mas ele prefere ficar no virtual do que no físico. A partir daí, o LeBron tem uma proposta dos estúdios da Warner, vai ter uma reunião, leva o filho, e nessa reunião é apresentado o algoritmo, que é uma inteligência artificial, que consegue colocar o LeBron em todos os mini-universos da gama de universos que é a Warner Bros. Então consegue colocar ele, por exemplo, no Game of Thrones, no Matrix, no universo da Liga da Justiça. E ele não gosta da proposta. E o filho tem a opinião contrária, acha genial por ter esse apreço pela tecnologia. Só que o que ele não fala pro menino é que o pai vai ter que ir pro universo da Warner
Aliás, tudo agora tem um universo, né? Tem que ter isso em todo lugar, né? O universo do Loki, aí agora é o universo da Warner. Tá ficando chato, né? Mas voltando pro filme, desculpa o parênteses, mas voltando pro filme. Então o LeBron tem que recrutar um time de basquete dentro do universo para poder vencer um jogo. E se ele perder, ele vai ter que ficar ali no mundo virtual, não vai poder voltar para a realidade. Bom, aí ele é jogado no mundo Tunis, né? Encontra o Pernalonga, conta a missão e o Pernalonga fala: eu já passei por isso antes. Que aliás é uma em referência ao primeiro filme, né, de 96, que é uma piada que é reciclada milhares de vezes durante o filme, com outros personagens. Você precisa do time dos sonhos. Eu assumo daqui. Eufrazino, enterra essa. Vamos tentar de novo, pode ser? Vamos trazer seu filho de volta. Eu prometo. O Pernalonga resolve ajudá-lo. Conhecendo o universo, o LeBron pensa: poxa, vou montar meu time da Warner. Vou pegar Super-Homem, King Kong, Gigante de Aço, que para jogar basquete vão me ajudar. Só que ele não sabe é que ele vai ter que se contentar com os desajeitados dos Looney Tunes, né? O Tazo, o Patolino, a vovó, o Piu Piu. E bom, para mim o principal problema do filme é que, assim, desde o princípio fica claro uma coisa, que o filme ele existe para ser uma homenagem, tanto para o universo quanto para o Warner. Então, o que fica claro já de início? É um grande fanservice esse filme, né? Só que o filme não aproveita dos momentos que tem, que cria, para gerar esse fanservice. Por exemplo, quando o LeBron vai recrutar o time, ele passa por diversos universos. Então ele vai porque os túneis estão espalhados por esse universo, ele tem que ir em cada um para recrutar. Então ele vai no universo da Liga da Justiça, ele vai no universo do Mad Max, por exemplo. E o filme não aproveita, são passagens curtas, objetivas, muito abruptas, na minha opinião. Então o filme perde uma grande oportunidade de gerar esses momentos nostálgicos para o espectador, com esses universos. Tem até uma piada muito boa com Casablanca, que acho que quase ninguém pegou, né, mas é um dos meus filmes favoritos, então encaixa muito bem. Mas então o filme perde essas oportunidades, porque é muito ágil, é um roteiro muito objetivo, muito simples. E tem um problema que, assim, o tanto de roteirista que trabalhou nesse roteiro dava para montar um time de basquete. E quando tem muita mão, gera problema, né? Então é um roteiro muito problemático. Bom, o que interessa desse filme? Primeiro, o LeBron ele tem a presença, ele tenta ser carismático, porque eu sou um grande fã do jogador, então eu tenho conhecimento da personalidade, vejo entrevistas, já vi vários documentários, e o que é passado em tela é uma caricatura dele, né? Então, para quem não conhece, não é aquilo que está passando em cena, é uma caricatura do jogador. E ele em si é subaproveitado, mas eu vou chegar nisso mais tarde. Bom, vamos para o jogo então. O que muda aqui? O Don Cheadle resolve, que é o algoritmo, né? Ele resolve usar os moldes desse videogame que o filho do LeBron estava desenvolvendo para gerar o jogo. Então ele não é um jogo de basquete. Que esse é o principal problema para mim. Que mesmo não sendo um filme essencialmente de esporte, é um filme que tem ali intrínseco no seu DNA a competitividade e o basquetebol, né? Quer queira ou quer não. Então, se torna até anticlimática essa batalha final, né? Dos Tunes contra o Esquadrão Valentão, ficou a tradução, né? Dos adversários, que são jogadores da NBA e da WNBA, tem duas mulheres, que eles têm ali, cada um tem um super poder, parece um X-Men que joga basquete. Só que por ser esse videogame, chega uma hora que começa o jogo, que parece não sei se eu posso falar isso, se não puder você corta, mas parece uma orgia pirotécnica colorida com uma bola de basquete, entendeu? Então perde essa essência que o primeiro filme tinha e funcionava muito bem, mesmo sendo fantasioso, fantástico. Então é isso, acho que e aí o filme tenta novamente, o que pelo menos me deixou investido, que o público desse jogo, né, porque é um super jogo, tem que ter um público, são todos os personagens da Warner. Então você vê ali, né, a câmera vai transmitindo ali os lances e tal, e você vai vendo ali na plateia, tem o pinguim do Danny DeVito,
tem o Máscara do Jim Carrey. Então você vai pegar o personagem do Game of Thrones, você vai pegando. Então acho que esse é o principal problema do filme. Ele existe apenas para homenagear o universo e a própria indústria, o próprio estúdio. Eu acho que fica meio aquém de existência mesmo, esse filme. Porque ele é uma grande homenagem que não tem nada a dizer. Dava simplesmente para fazer um comercial. E por que eu disse antes que o LeBron é subaproveitado? Porque ele não tem quase momentos dentro do jogo, né? Se os rivais dele, que tem esses poderes X-Men que quase nem são mostrados, aliás, então ele só tem os poderes ali, mas quase não usam. Tem um só que usa, que ele consegue controlar o tempo e tal, então mostra ali em uma cena. Mas o LeBron em si, ele tem 5 momentos dentro do jogo, para mostrar jogadas que ele faz na vida real, para fazer referência para quem vê basquete como eu se familiarizar, e o arremesso da vitória. Só isso. Então, assim, é um filme que ele não é... Vamos ser honestos, né? O primeiro não é um grande filme. Mas esse filme não é um filme que fica nas sombras de Space Jam de 1996, mas ele não reluz lá no horizonte. É um filme que tenta te ganhar com a nostalgia, mas nem toda a nostalgia do mundo seria capaz de cobrir um filme tão cru como esse. Então acho que esse seria o comentário sobre o filme. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria uma nota 4 para Space Jam, um novo legado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Gui, sempre um prazer estar aqui. Quando precisar é só me chamar, tem meu WhatsApp e eu sempre respondo rápido. Então até a próxima e desejo a todos bons filmes. Precisamos dar um gás. Uma arma secreta. Qual é, cara? A vovó tá bebendo um martini no intervalo. Haters odeiam. Aí, esse foi João Marcelo Moraes. Sua crítica. E vocês já estão indo ao cinema? Como é que tá? Estão esperando? Olha, quem for também me conta qual que é a sensação. O último filme que eu fui assistir numa sala de cinema antes da pandemia foi Sonic, lá nos idos de 2009. Saudade, né? 2009. Mas enfim, espero estar vacinado com ao menos uma dose para assistir Eternos nos cinemas lá em outubro. Me ajuda aí, Dória! E olha, além do fato tá terminando, mas não, hoje não vamos com essa trilha. A tradicional, a especial trilha de encerramento do Bom Dia São Paulo e a tradicional trilha de encerramento aqui do Além do Fato vai ter uma folguinha hoje, porque eu quero encerrar de uma maneira diferente. Eu sempre indiquei para vocês séries, filmes, né? Sempre tentando ir além do fato, como diz o nome aqui do podcast. E hoje eu realmente quero ir além. E eu quero apresentar para vocês uma cantora que eu tenho certeza que você, geração Z, ou mesmo um millennium como eu, não deve conhecer. Eu estou falando de Enya. Nunca ouviu, né? Eu falei. A Enya é uma cantora irlandesa que completou em maio deste ano 61 anos. Muito reclusa, nunca fez turnês, nunca participou de grandes festivais pelo mundo. Ela despontou como cantora solo nos anos 80 e estourou com uma música chamada Orinoco Flow. Orinoco é um rio da Venezuela. Só que eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com outra música da Enya, mas não deve saber o nome. O título é Only Time. É quase o hino dos vídeos motivacionais. Who can say
sentiu a calma, né? A tranquilidade que a música passa? E esse pra mim foi o grande diferencial da obra dela, é o grande diferencial da obra da Enya. Eu a conheci há 3 semanas, também por uma indicação de uma amiga, e fiquei completamente apaixonado. As músicas da Enya lembram canto gregoriano, uma canção celta que costuma privilegiar os instrumentos, violinos, harpas, cítaras, uma coisa bem pouco comum no mercado da música devido a esse ritmo frenético da indústria musical, muitas vezes privilegiando computadores. E o que eu pude perceber conversando com fãs, também pessoal em fóruns e em comentários no YouTube, foi que muita gente descobriu as canções dela durante a pandemia, porque as pessoas buscavam paz, buscavam se acalmar, entrar em contato com o seu interior, até mesmo meditar. Algumas pessoas me contaram que quando criança só dormiam ouvindo Enya. E eu pesquisei e descobri que ela, diferentemente da maioria dos cantores e compositores, recebeu uma atenção especial da sua gravadora, a Warner. Ela teve tempo para trabalhar em seus álbuns, talvez seja esse o grande diferencial da obra dela. O último disco da Enya gravado em estúdio é de 2008, ou seja, mais de 10 anos, sem trazer nenhuma novidade, mas ela tem centenas de músicas aí nos players de áudio. Como eu disse, ela mora reclusa, é uma cantora irlandesa, é a segunda cantora irlandesa que mais exportou músicas, só perde para a banda U2 do Bonovox. A Enya recebeu muitos prêmios e também foi indicada ao Oscar em 2002 com a canção May It Be, feita sob medida, sob encomenda para o filme O Senhor dos Anéis. May it be an evening star shines down upon you. May it be when Inclusive, eu devo assistir neste próximo final de semana, principalmente por conta dela, mas enfim, que todo mundo sempre fala que vale a pena. Tá certo? Então é isso. Ao som de Enya, eu encerro a edição de hoje do Além do Fato. May It Be, uma canção belíssima da Enya, mas eu vou encerrar a edição de hoje do Além do Fato ao som de Anywheres. Se eu tivesse que te indicar uma única música dela, seria essa. E essa foi a edição de hoje do Além do Fato. Nesse episódio você ouviu áudios da Netflix, ouviu também trechos de filmes da Warner Bros. E também de uma série do HBO, além de reportagem da TV Cultura. Não se esqueça de seguir a gente no Spotify, no Amazon Music, se inscrever no Google Podcasts, Apple Podcasts e favoritar no Deezer. Dessa forma, você vai ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Agora, se você estiver me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho e deixar o like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Peço também que você compartilhe com os amigos, viu? Toda ajuda é muito bem-vinda. Você já sabe, o Além do Fato é produzido, apresentado e editado por mim, Guilherme Leal, para você. Muito obrigado pela sua preferência. Vamos continuar testando esse formato quinzenal do nosso podcast e a gente se ouve sempre aqui. Boa semana, cuidem-se!